Oi, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente e eu fico muito feliz de ver vocês por aqui, tá bom? Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Heloísa Andrade e eu sou a criadora da Projética Arquitetura. Essa é a nossa terceira aula dessa nossa minissérie de aulas gratuitas para você aprender a dominar as suas representações de projetos de arquitetura. Se você está caindo nesse terceiro vídeo de paraquedas e não assistiu ainda nem a primeira nem a segunda, onde eu ensino as táticas de V-Ray e de Photoshop para você utilizar e melhorar as suas representações de projeto, e essa aula de hoje ela vai ser a continuação da aula anterior. Então eu sugiro que você às vezes volte para assistir aquelas duas primeiras aulas antes de ver essa terceira aula. Em algum lugar dessa tela tem um link onde você vai conseguir ter acesso à nossa primeira e a segunda aula completa, tá bom? Então não deixe de assistir a nossa primeira aula, que a gente vai dar a introdução do V-Ray. Ela é rapidinho, então vai lá que eu vou estar aqui te esperando, tá bom? Porque é muito importante que você tenha o máximo de proveito e que você não fique com nenhuma dúvida sobre nenhuma parte do conteúdo, e assim você consiga evoluir o seu conhecimento e consiga fazer projetos muito mais profissionais e interessantes com essa ferramenta poderosa que é o Photoshop. Então, já que vocês foram incríveis durante toda essa semana, eu vou fazer uma aula extra de bônus para vocês, como forma de agradecimento por todo esse carinho que eu tenho recebido no meu Instagram, no direct, no WhatsApp, tá bom? Então, essa aula de bônus vai justamente para vocês. Eu vou explicar mais sobre essa aula bônus no final, tá bom? Mas eu já vou adiantando que é uma coisa muito boa e muito boa mesmo. Então, eu tenho certeza que vai somar muito com o seu conhecimento adquirido durante essa semana. Mas para o final da aula eu vou explicar tudo sobre essa super aula, beleza? Então aí você vai ver todos os detalhes e como participar. Assista até o final, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Gente, e eu gostaria de falar uma coisa para vocês. Você não sabe como eu estou muito feliz por realizar mais uma vez esse curso gratuito, e mais feliz ainda em saber que vocês estão aqui presente comigo, estão curtindo, comentando e se empenhando cada vez mais em melhorar os seus resultados. Talvez você já tenha participado de algum curso gratuito meu para aprender a dominar as suas representações de projetos, ou também pode ter visto alguns vídeos que eu posto diariamente no meu Instagram, ou a sua primeira vez aqui comigo. Como eu disse para vocês na aula passada, nessa semana de imersão desse conteúdo online, ele vai transformar totalmente as suas representações dos seus projetos de arquitetura, e eu tenho certeza disso. E hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma diagramação de pranchas de projetos no Photoshop com um nível profissional e conseguir surpreender o seu professor ou o seu cliente especial com esse resultado final do nosso projeto de hoje, tá bom? Eu tenho certeza que vocês vão aprender aqui hoje e vocês vão ter o poder de aumentar as suas notas de projeto e aumentar as suas vendas de forma incrível. A aula de hoje é uma das aulas mais pedidas no meu Instagram, porque todo mundo tem dúvida de diagramação de prancha. Então eu tenho certeza que essa aula vai ser incrível e eu posso garantir que quando eu explicar todo o conteúdo dessa aula para vocês, essas suas representações nunca serão as mesmas, os seus resultados vão subir em um nível totalmente notável. Antes de iniciar a nossa última aula para dominar as representações de projeto, eu quero agradecer a todas as pessoas que também me mandaram mensagens positivas, que postaram os seus resultados, me marcaram e que também assistiram todas as aulas até agora. Você não tem noção como meu Instagram ficou, vocês são demais, de verdade. Também eu quero falar que a gente vai fazer um sorteio no final dessa aula, tá bom? Então não saiam, porque a gente vai fazer o sorteio para ganhar o curso completo do nosso curso de Photoshop e de V-Ray. Mas é muito importante que você tenha assistido as duas primeiras aulas para que esteja totalmente dentro do assunto e não perca nada. Todas as aulas elas são salvas e disponíveis na descrição desse vídeo. Elas vão ficar até domingo para vocês assistirem, tá bom? E só para lembrar, vocês também podem ter o acesso através desse link que eu enviei no e-mail ou também no WhatsApp, quando vocês quiserem ou reassistir ou terminar de assistir alguma parte que não pegaram certo, tá bom? Não perca tempo para vocês assistirem e dominarem as suas representações. E eu tenho certeza que você assistindo todas as suas aulas, no mínimo você vai conseguir resultados incríveis para os seus projetos. Agora vamos recapitular, fazendo um breve resumo do que aprendemos nessa semana. Na primeira aula, nós vimos bastante sobre o V-Ray e nós vimos também para que ele serve, porque ele pode ajudar todos os tipos de pessoas, se você é arquiteto ou arquiteta, e se encaixar em algum daqueles 4 tipos que eu falei na semana, que são as pessoas que ainda têm dúvidas de como dominar as representações. Eu tenho certeza que o V-Ray vai te ajudar a representar melhor, a apresentar os seus projetos de uma forma mais realista.
Então, se você até agora tinha que recorrer a seus amigos, pagar para alguém fazer os seus renders de projeto, ou também se você sentia dificuldade, acabava entregando um render, mas não aquele render muito perfeito, muito realista. Ou se você também nunca nem mexeu em nenhuma ferramenta, nunca nem tentou, tá no começo da faculdade ainda. Então esses tipos de pessoas que eu citei anteriormente agora, vocês estão dentro do grupo de pessoas que podem melhorar as apresentações com as nossas aulas, com o nosso suporte. Todos os materiais que eu enviei para vocês, eu tenho certeza que vocês reproduzindo o exercício vai ficar demais. Então eu quero que vocês continuem me marcando lá no Instagram quando vocês terminarem o exercício, tá? Eu sei que tem gente que tem vergonha de postar alguma coisa, mas se vocês querem mostrar o seu conhecimento, se vocês querem melhorar suas apresentações, vocês têm que fazer o exercício completo, tá bom? Bom, então resumindo, na primeira aula a gente conseguiu fazer aquela receita de uma boa representação de projetos para deixar o seu cliente deslumbrado, impressionado, ocasionando muitas assinaturas de contrato. Então, seguindo aquela receita lá de renderização, nós vamos fazer realmente um render perfeito. Então, realmente, a nossa primeira aula foi muito proveitosa. Na segunda aula, nós aprendemos sobre o tratamento digital de imagens usando o software de edição indispensável para os arquitetos nos dias atuais, o Photoshop. Criar um render e depois ajustar todos os detalhes de iluminação nem sempre é suficiente para ter um resultado realista. Mas quando você faz uma pós-produção, é possível transformar um render em uma excelente imagem parecendo com uma fotografia. E foi isso que nós fizemos, né? E vocês sabem o que é o Photoshop? O Adobe Photoshop ele é um software de edição e criação de imagens. Ele é desenvolvido pela Adobe System. Ele é considerado o líder no mercado de editores de imagem profissionais para designers gráficos e produtores de imagens e também de pré-impressão. O Photoshop ele possui grandes recursos para a arquitetura também, porque pode-se melhorar o contraste, a nitidez, iluminação, sombra, luzes, filtros de cores, matiz e muito mais, assim como nós fizemos, né? Então a etapa de pós-produção ela é muito valorizada pelos profissionais da área, porque ela agrega um grande diferencial nas suas apresentações de realizações do projeto e até mesmo fazer você economizar tempo com o render, como nós vimos, né? A gente pode colocar o background, a vegetação, e eu vou mostrar alguns exemplos para vocês aqui na nossa câmera na minha câmera do computador, compartilhando para vocês como que a gente pode observar a pós-produção em alguns correlatos da internet. Bom, gente, então eu tô mostrando aqui para vocês alguns exemplos, olha, de que com certeza a pós-produção fez parte dessas imagens que vocês estão vendo nessa tela. Então, olha aqui, com certeza o render foi feito no Photoshop, depois foi inserida o céu, e aqui, olha aqui as nossas sombrinhas que nós aprendemos na aula passada, lembram? Então, olha aqui como é que ficou, como que ficam esses renders utilizando, né, o Photoshop. Então, como vocês viram na aula passada, são diversos ajustes que nós fazemos para deixar o render mais realista, com esse tom mais artístico, bem mais fácil compreensão. Olha esse aqui que legal, a sombrinha. Ai, gente, olha, fala a verdade, se não é tudo nessa nossa vida. Eu tenho aqui, olha, o nosso exemplo da pós-produção do nosso aulão da aula passada, do aulão gratuito. Olha como é que a gente aprendeu a fazer a sombrinha da mulher de bicicleta, colocar as árvores, né? Então, são muitos exemplos onde o Photoshop é usado para fazer a pós-produção do render, assim como a gente pode ver nessas imagens. Eu espero que agora com essas demonstrações vocês tenham entendido a importância de se utilizar a pós-produção no projeto de arquitetura, tá bom? Então, ainda na segunda aula, nós também falamos um pouco sobre a importância do uso de diagramas para facilitar a leitura dos seus projetos, tanto com os professores ou com os seus clientes, né? Quando ele é bem feito, é possível ter um simples e rápido entendimento sobre o seu projeto, somente analisando os diagramas. Mas aí você pergunta, o que é um diagrama aplicado em projetos de arquitetura, Elu? Então eu vou mostrar para vocês o que é um diagrama e alguns exemplos de como que ele fica quando finalizado bem feito, e isso a gente faz com a ajuda do Photoshop. A nossa aula de hoje a gente vai sim explicar o diagrama, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês agora um pouco. Bom, então aqui novamente no nosso Pinterest nós vemos alguns exemplos de diagramas que podem ser facilmente feitos pelo Photoshop, como colocar as árvores, né, no diagrama, fazer as flechas, eu montando esses
esses conceitos, né, de projeto. Aqui também tem mais alguns exemplos de diagramas. Então, nessa aula a gente vai fazer um diagrama também, né, no Photoshop. Também assim, já aproveito aqui para ver as colagens. Eu amo as colagens, eu piro, mas não é o que nós estamos querendo falar. Olha, os diagramas de espaços, de instalação, de conceito da forma do projeto, olha. O que você quiser explicar do seu projeto de uma forma muito mais fácil e simples compreensão, sem ter que ser em texto. Então, os diagramas, eles resumem tudo em imagens. É muito mais simples de conseguir entender quando você vê as formas, né? E você consegue explicar todo um conceito de formas, né? Nessas imagens que a gente vai fazer no Photoshop aqui hoje também. Então, aqui no Pinterest tem vários exemplos de diagramas para a gente executar. Bom, e por último, nessa nossa última aula do intensivão, para você dominar as suas representações, nós aprenderemos mais a importância do uso de uma boa diagramação de pranchas e também iremos finalizar a apresentação que nós começamos na aula 1. Então, com isso, nós vamos ter visto como é feito o passo a passo de uma prancha de arquitetura. Uma das formas mais comuns de colocar ideias no papel é por meio da diagramação de pranchas. Porém, muitas pessoas elas têm grandes dificuldades nessa etapa, porque mesmo sendo tão importante. Em uma mesma folha, na maioria das vezes, é necessário que caiba planta de arquitetura, cortes, elevações, colagens, renderizações, diagramas, textos e elementos gráficos. Então, quando nós pensamos nisso, as dimensões das pranchas parecem não comportar tanta informação. Então, os arquitetos, além de imaginar as suas soluções projetuais, ainda conseguem expressá-las de diversas formas, seja por croquis, maquetes ou desenho 2D e 3D. Então, nessa aula, eu vou mostrar como apresentar todo esse conteúdo para os seus professores ou clientes de uma forma bonita, organizada e simples. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de diagramações de pranchas que, ao assistir toda essa aula, vocês vão conseguir entender como que se faz. Então, mais uma vez, vamos aqui no Pinterest para vermos alguns exemplos para vocês se inspirarem de diagramação. Esse tipo de prancha, olha, você vê que ela tem uma continuidade, ela é uma prancha vertical. Então, começamos aqui no render, a gente não vê onde termina o render e onde começa as plantas, os cortes. Aqui temos os diagramas e aqui até uma implantação. Então, veja quanta informação ficou bem diagramada nessa prancha. Você tem uma hierarquia aqui de assuntos, né? Você tem uma hierarquia no seu olhar também, uma tabela de cores bem definida aqui, uma paleta, né, mais puxada para um salmão, combinando com esse verde das árvores. Ficou incrível essa prancha. Gosto muito desse tipo de prancha que parecido com o que a gente vai fazer. Esse aqui é uma prancha com colagem. Não sei se vocês viram, eu fiz um vídeo também aqui no meu canal onde eu ensino a gente a fazer essa colagem e essa prancha, tá bom? Com a colagem, que também fica super legal, estilo essa aqui. Então, aqui temos diagramas inseridos nas pranchas. Tem umas aqui com bastante informação, mas porque às vezes são para concursos, né? Mas aqui na minha página, acho que até eu já falei algumas vezes dela, que é Project Arquitetura. Ó, estamos com bastante seguidores. Eu tenho as pastas separadas aqui em diagramação de pranchas, tá? Temos algumas dicas também de como a gente pode... de como a gente pode diagramar. Então, algumas aulas eu também ensino a fazer uma prancha para projeto urbano. Aqui a gente tem também mais de projeto urbano, que também é muito importante para o urbanismo. A gente está representando melhor. Então, nós já temos uma noção de como é para gente diagramar. A gente sabe o que a gente gosta, né? Uma hierarquia visual bem atraente e que não canse o nosso olhar e não fique muito poluído. Então, é nosso tipo de prancha que a gente vai terminar de diagramar hoje, tá bom? Bom, então a aula de hoje ela vai estar realmente incrível. Eu posso garantir que, com certeza, quando vocês aplicarem o conteúdo dessa aula nos seus projetos, os seus resultados vão subir de uma forma notável. Eu separei para vocês alguns comentários das pessoas que já fizeram meu curso de Photoshop para arquitetos. E olha só o que eles falam sobre como
eles aprenderam e quais foram as suas transformações após conseguiram alcançar os resultados com suas representações de arquitetura utilizando apenas o Photoshop. Oi, gente, estamos aqui com a Fabielle. Eu vou fazer algumas perguntas para ela, porque ela foi a nossa aluna que adquiriu o curso no último lançamento de Photoshop para arquitetos. E a gente acabou de fazer a nossa mentoria, né, que foi dada como um bônus. Ela foi uma das primeiras a comprar. Então, eu quis fazer umas perguntas para ela, para vocês verem um pouco como que é a experiência do nosso curso de Photoshop. Então, a primeira pergunta é: qual que é o seu nome e quantos anos você tem? Meu nome é Fabielle, tenho 21 anos. Isso. E qual curso que você faz e aonde? Eu faço arquitetura e urbanismo aqui em Assis, na Unip. Ah, legal. E agora me conta um pouco como que você me conheceu e por que você decidiu comprar o curso de Photoshop para arquitetos? Eu conheci ela através de uma publicação no Insta. Aí me chamou a atenção porque ela estava divulgando uma live que ela ia fazer. E eu sempre tive muita curiosidade de aprender o Photoshop, mas nunca tinha achado uma metodologia que eu não me identificasse, sabe? Relacionada à arquitetura, porque tem que ser relacionado, né? Aí foi quando eu vi o post dela no Instagram e fui ver os vídeos no YouTube. Qual foi o seu maior receio ou medo antes de se inscrever no meu curso de Photoshop para arquitetos? Meu maior receio foi eu não me adequar à metodologia, sabe? Porque eu acho que isso influencia muito a forma porque a pessoa explica, você não se identifica, aí acaba que você não evolui no curso. Então esse foi meu maior medo. E aí, qual que foi o maior diferencial que fez você tomar a decisão para adquirir o curso? O diferencial, sem dúvida, foi a metodologia da Elo, a atenção que ela deu na live. Eu acho que foram 3 lives que aconteceram em 3 dias. E na primeira eu já fiquei encantada com a forma que ela explica, com a forma que é uma forma fácil de aprender, sabe? Não é aquela coisa maçante. Aí eu já fiquei muito interessada e fiquei morrendo de medo de não ter vaga para mim. Aí já comprou logo, fiquei encantada com a metodologia dela. Ai, que bom, viu, gente? A gente fica feliz de ouvir. E o que mudou você saber utilizar o Photoshop para os seus trabalhos da arquitetura? Nossa, diagramação 100%, principalmente porque eu estou no 5º ano, né, na faculdade, ano de TFG. Então, isso foi um dos motivos também para mim procurar um curso de Photoshop, porque diagramação, representação é 100% no TFG, né? Então, esse foi um grande avanço que eu dei tanto na faculdade como também após eu me formar, né? Porque imagem, hoje, esse encanto é o que leva a encher os olhos, né, das pessoas que veem, que não entendem tanto quanto a gente a arquitetura. Ah, legal. E agora, o que você achou do curso? Pode ser sincera. Eu gostei bastante do curso de Photoshop, principalmente porque eu ganhei também o bônus, né, do V-Ray. Eu até comentei com a Elo porque eu não usava o V-Ray, eu usava o Lumion. E eu acho que eu sempre achei que o V-Ray fosse mais difícil, sabe, de aprender, tipo assim, meio que aprender sozinho ou aprender tentando. Aí quando eu soube também que o curso teria o bônus do V-Ray, aí eu fiquei mais animada ainda, mais do que eu já estava, e foi isso. Aí eu gostei bastante do curso de Photoshop, é um curso assim que me direcionou muito, porque eu tentei aprender Photoshop pelos aqueles vídeos do YouTube que tem 10, 15 minutos, mas não era aquilo que ensinava a metodologia certinha, né? Você só ia lá, a pessoa fazia rápido os passos e você não tem a oportunidade de tirar dúvidas, você não tem essa relação igual eu tenho com a Elo, né? A Elo sempre deu muita assistência e muito grata a ela, e é isso. Ai, que bom, obrigada, Fabi. Agora eu vou mostrar aqui, né, o que a gente produziu na nossa mentoria. A gente fez desde o render, ela me mandou a modelagem, e aí a gente fez o render e agora fizemos a segunda aula de pós-produção. Essa foi na mentoria. E a Fabi, você gostou, né? Gostou da mentoria também? Gostou? Eu amei! É um diferencial, né? Porque a gente não vê muito isso nos cursos, essa mentoria. E quando a gente tem aula, assim, ao vivo,
com a Elo, a gente pode tirar dúvida, a gente pode falar o que a gente tem de segurança ou não, que nem eu comentei com ela os pontos que eu achava que era negativo em questão das minhas representações, e elas sanou todas as minhas dúvidas. Ah, perfeito. Obrigada, Fabi. A gente está muito feliz, viu? De você ser nossa aluna. Eu também. Tô super feliz. Obrigada, até mais. Bom, então para darmos continuidade, né? Eu abri aqui já o arquivo que tem um render na nossa prancha com as escalas humanas e a vegetação. Então tudo isso a gente aprendeu já na aula passada. Agora a gente vai trazer aqui as nossas... Esse aqui é um outro exercício que eu já fiz aqui também, né? Mas que a gente vai trazer as plantas e fazer os textos e finalizar a nossa prancha, fazer o diagrama, né? Então, a gente vai pegar lá nesse arquivo, ó, da planta baixa e clicar com o botão direito, abrir com Adobe Photoshop. E ele abre, sim, arquivos de PDF. Então, é desse PDF que a gente vai trazer para nossa prancha. Então, por isso que a gente vai usar a ferramenta de letreiro, selecionar toda a nossa planta, dar um Ctrl C, e aqui na nossa prancha, Ctrl V. E ele vai colar aqui o nosso arquivo. Só que ele vai colar aqui, ó, bem grande. Ele vai colar grande porque esse arquivo eu tirei direto do SketchUp, então ele não veio numa escala, tá? Mas agora eu vou dar um Ctrl T e diminuir ele para ensinar vocês a ajustarem uma escala. Então, digamos assim, que a gente fez lá no AutoCAD, exportamos com uma escala de 1 para 200. E aí ele veio desse tamanho aqui. Não, 1 para 200 não, 1 para 50. E aí ele veio nesse tamanho. Agora a gente quer deixar ele numa escala de 1 para 100. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai ter que diminuir a metade dele para deixar na 1 para 100, né? Porque a 1 para 50, a 1 para 100 ela vai ser metade do tamanho da 1 para 50. Então, a gente dá um Ctrl T certinho, ó. É porque esse arquivo que eu coloquei não estava na escala, mas eu estou fingindo aqui que a gente colocou um da escala para vocês aprenderem a colocar na escala. Então aqui, quando a gente coloca aqui, ó, tá vendo nesse canto do lado que aparece a largura, que é 299, e a altura, que é 323? Então, para deixar a metade do tamanho, a gente tem que fazer pela metade. Então, a largura vai chegar até 150 milímetros. E aí, então, a gente vai diminuindo aqui, ó, até chegar no 150. Então, aí ele já está numa escala e dá um Enter. Então, aqui seria a escala 1 para 100. Agora, a gente acha que ele ficou ainda um pouco grande. Então, a gente pode continuar dando Ctrl T até chegar numa escala... agora, vamos ver, 1 para 150. Então, a gente coloca de 100 milímetros a altura, ó. Então, diminuímos aqui para 100. E aí, agora ele ficou numa escala adequada. 1 para 150 a gente viu que seria bom para essa prancha. Porque essa aqui é uma prancha A3, né? Não fizemos uma prancha muito grande. Se vocês quiserem deixar numa escala maior, coloquem todo o seu exercício numa prancha A2 ou A1, né? Que sejam um tamanho melhor, que a gente coloca a planta numa escala maior. Então, aqui é até legal que a gente tenha o Ctrl T com essas medidas para a gente já ter uma noção. Você pode pegar uma régua e ver, 100 milímetros é 10 centímetros. Então, numa folha 3, ficaria 10 centímetros, né? Então, é essa proporção que a gente tem que fazer. Quando a gente coloca aqui, a gente também pode apagar alguns extras que vieram, ó. Dar um delete, terminar de editar essa planta, tá? E a gente vai apagando aqui os excessos. Que eu não quero que fique essa avenida, eu quero que fique só a planta, por exemplo. Então, apaguei aqui no delete. E aí já posiciona a prancha, a nossa planta aqui. Mas depois a gente vai ajustar de acordo com a diagramação certinho, tá? Agora vamos pegar o outro pavimento e fazer a mesma coisa. Abrir com Photoshop. E copiar, selecionar ali, dar um Ctrl C e colocar o Ctrl V aqui na prancha. Agora a gente dá o Ctrl T, que o Ctrl T é a ferramenta de transformação. A gente vai deixar até estar com 100 milímetros também, para elas ficarem do mesmo tamanho. O problema é que elas não estão no mesmo tamanho normal, então a gente pode ir olhando uma em cima da outra aqui, mas
normalmente vocês vão ver com os arquivos do mesmo tamanho, né? Então agora, ó, olhando aqui, elas estão com o mesmo tamanho, que a gente colocou uma em cima da outra. E essas linhas rosinhas que aparecem, ó, elas não guiam. Quando está alinhada o meio de uma com o meio da outra, ela já aparece aqui. Mas vamos ensinar mais táticas para a gente ver a diagramação certinha. Então finalizou aqui, vamos apagar também as bordas aqui extras. Dá um delete e pronto, ó. Estamos com as duas plantas aqui, né? Agora a gente que vai decidir onde ela vai ficar nessa prancha, de acordo com algumas dicas que eu vou dar para vocês, tá? Também a gente deixou, temos que pensar que temos outros elementos na prancha ainda, que é o título aqui. Então a gente já pode deixar aqui, olha, 300 milímetros, que é 3 centímetros, né? De altura para deixar aqui nosso texto. Então eu já vou fazer aqui, ó, uma cor sólida e vou anotar aqui que é espaço para o título. Então essa é uma tática boa, a gente sempre definir os tamanhos que a gente vai deixar o espaço, tá? E ir demarcando aqui. Agora eu vou vir aqui visualizar e novo layout de guias. Então essas guias são as que vão ajudar a gente nessa diagramação. Vocês perceberam que eu dividi aqui, ó, em colunas, em 3 colunas, ó. 1, 2, 3. Por quê? Essas 2 primeiras colunas, a gente aqui na vertical aqui, nós vamos deixar para as plantas. E agora, em 2/3, que são esses outros, ó, eu vou só mostrar que eu ainda não... A gente pode tirar toda essa margem também, ó. Temos a opção de colocar margem de 20 centímetros, que ajuda a gente a não ultrapassar, colocar uma planta a 20 milímetros aqui da borda, tá? Colocar os arquivos importantes nessa borda. Então, por isso que a gente coloca a margem, ativa a margem aqui e coloca quantos milímetros você quer. As colunas, ó, são essas nas verticais. E aí eu coloquei em 3. Por quê? Porque a gente vai usar 2/3 para o texto e a diagrama e 1/3 para as plantas. Deu a sorte que o meu olho já estava bom e já tinha percebido, né, essa divisão aqui. E aqui também, em 2/3 a gente vai usar os diagramas, o texto e a planta, e no outro 1/3 o render. Então já deu certinho, eu não tinha feito isso antes, mas eu já estava pensando em fazer em 3 e ele veio em 3 mesmo. Mas se não vier em 3, vocês mudam, ó. Se eu colocasse 2 aqui, tá vendo? Já não ficaria aquela diagramação que a gente quer, porque teria o meio. Então vamos visualizar, eu apertei o Enter, por isso que ele saiu. Então as linhas teriam que ser em 3 mesmo, para a gente deixar aqui, nesses terços aqui, as informações e no resto o nosso render, tá bom? Então deu certinho a nossa diagramação aqui, ó. A gente vai deixar esse espaço aqui para o texto e esse espaço aqui para o diagrama, ou ao contrário, pode começar com o diagrama e o texto embaixo, que também fica legal, porque também dá uma hierarquia, né? Primeiro a pessoa vê o diagrama e depois embaixo ela entende o que a gente está explicando. Então, é essa a técnica que a gente utiliza, né? E aqui o título a gente já deixou separado o espaço dele. Então, agora vamos trazer o diagrama para cá. Aqui também na pasta, olha, eu já fiz a partir do SketchUp as linhas do diagrama, que eu apenas fiz a visualização de câmera paralela, né? Na câmera visualização paralela, coloquei na isométrica e tirei o render só com as linhas, tá? E aí a gente pode vir aqui no diagrama, ó, já veio até com o nome certo, clica com o botão direito, rasterizamos, e agora aqui a gente apaga aqui essas partes extras, né? E pronto. Vamos apagar agora só o fundo do diagrama, isso aqui tá em branco. Então eu venho com a varinha mágica, ó, e aqui no canto eu seleciono o adjacente, porque tudo tá branco. Se eu colocasse sem ser o adjacente, ele ia apagar tudo, né? Então eu adiciono o adjacente e apago só esse fundo aqui. Então dou um delete e um enter, beleza. Agora aqui a gente já tem, né, uma base pra gente fazer esse diagrama aqui. E dá um Ctrl... aqui não faltou apagar esse canto aqui. A gente vem aqui no delete
e vamos dar um Ctrl T. O diagrama ele não precisa estar numa escala, então por isso que a gente vai mexer nele aqui de olho, de acordo com, para ele ficar nessa proporção aqui, ó, que é a que a gente quer. Então, agora a gente vem e começa a fazer, é como se fosse uma colagem nesse diagrama. Então, é a técnica que eu uso para colagem, a gente vai usar aqui para fazer o diagrama. Então, a gente vem com a varinha mágica no diagrama selecionado, ó, e vamos selecionar esse entorno aqui para a gente fazer uma pintura de um verde, simbolizando que é um entorno. Então, aí a gente seleciona com a varinha mágica, vem aqui nessa bolinha aqui do canto, coloca uma cor sólida. Ó. Então, aí a gente pode vir na roda de cores e escolher umas cores. E dar um OK. E a gente pode diminuir a opacidade também, ó, para não ficar tão forte. Mesma coisa a gente vai fazendo com o resto. Volta aqui na camada do diagrama e a gente pode colocar aqui um muro. O aqui é o portão, né? Então ele é outra cor. Então o muro aqui a gente já vai selecionando, ó, para pintar todo ele, sem adicionar os portões. Então aqui a gente pode pintar de uma outra cor, ó, e também reduzir a opacidade. Aqui, que é o gramado do fundo da casa, ó, eu já vou selecionar para a gente pintar de um outro tom de verde. Então, vem aqui e põe uma cor sólida num outro tom de verde. Ó, um pouco mais claro, e ainda quando eu reduzir a opacidade ele vai ficar mais claro ainda. Então, né, eu não lembro agora como que eu fiz esse diagrama, ó. Eu pintei aqui, pintei o telhado e deixei o resto mais branquinho mesmo, que é pra gente identificar, né, onde que tem em relação ao terreno, edificação. Então aqui eu pintei de vermelhinho, uma cor que... A gente pode usar texturas padrões também, tá? De acordo com o que você quer. Aqui vamos pintar, voltar pro diagrama aqui e colocar... Aqui a gente pode colocar o padrão, ó. Padrão, o mesmo que a gente usou ali na nosso asfalto. Mas a gente tem que diminuir a escala dele, ó. Vocês viram que se ele ficasse em 100%, ele ficaria muito grande para o tamanho da imagem. Então, a gente pode mexer na escala aqui. Deixar mais embaçadinho, né? E assim, concluindo esse nosso diagrama. Vamos colocar aqui. Selecionar o chão. Tá um pouco chatinho porque eu coloquei a tolerância bem meio baixa, assim, para ele não pegar muita coisa. Se a gente aumentar a tolerância, ó, ele já vai pegar mais do branco, tá vendo? Então, essa tolerância serve para isso, pra gente ver o tanto que ele quer pegar da imagem, tá? Fazer esses ajustes. Então, aqui vamos escolher um outro padrão para ele, ó. Você pode criar quantos padrões você quiser. Aí, ó, que legal esse. Tá? E ir colocando. Agora aqui, no diagrama de novo, pintar de um cinzinho aqui essas janelas. Aí, vou aumentar a tolerância de novo. Só para dar o efeito de transparência. Então, a gente vai selecionando aqui. Vai ficar bem legal. Aí, agora vamos lá em cor sólida. Colocamos um cinza claro. E a gente diminui a opacidade. Tá? E agora, como que a gente faz para deixar ele dentro daquele círculo? A gente vem aqui do lado do letreiro, com o botão direito, tem o letreiro elíptico. Então, a gente vai fazer uma elipse aqui. Ó. Perceberam? Então, a partir disso, eu vou dar um Ctrl D aqui de selecionar para primeiro juntar tudo. Então, aqui, ó, dentro do diagrama, ele tem várias camadas que são dentro do diagrama, não tem? Então, a gente vai mesclar todas essas camadas. Vem até o verdinho, que é o último, com o Shift, clica com o botão direito e mesclar camadas. Então, agora, todo o diagrama é uma camada só. E agora sim a gente faz o letreiro elíptico aqui. Ele vai ficar muito grande aqui para proporção, então volto. A gente pode até cortar um pouco dessa lateral aqui, ó.
Se a gente clica o Shift, ele fica num círculo perfeito. Mas acho que não precisa, ó, fica mais legal assim. Então, a gente tem duas opções. Ou a gente clica com o botão direito e coloca selecionar inverso e dá um delete, e aí ele já vai apagar o resto. Ou a gente vem aqui em vez de usar esse letreiro, a gente usa com o botão direito, ferramenta de elipse, e aqui a gente deixa como demarcador. Então aí a gente faz o letreiro elíptico e aqui a gente seleciona a máscara, ó, que ele já vai usar a máscara que a gente usa para deletar o que não está envolto nessa seleção. Temos essa opção que vai de acordo com o que você mais gosta. Aí, ó, apagou. E agora eu venho aqui com o letreiro elíptico de novo. Não com o letreiro, a gente vem aqui com a ferramenta de elipse mesmo. E vai em forma, tá? E aí agora aqui a gente vai definir como que é o traçado dela. A gente quer um traçado na cor preta. Aqui a gente mede a espessura dele. E no último, se a gente quer linha tracejada ou linha cheia. Então, coloquei aqui, ó. E a gente desenha de novo. Aí você pode ainda, depois que terminou, ajustar aqui a espessura, se você quer diminuir um pouco, para ficar mais fininho. Então, o letreiro já ficou bem legal. E a gente tem que pensar que isso aqui a gente não vai existir, né? Então, ele não vai ficar muito grudado em nada, porque aqui é só o título, né? Então, agora a gente tem esse último espaço aqui para fazer o texto. Ferramenta de texto aqui no canto. É só a gente puxar aqui. E aqui a gente tem todas as ferramentas para escolher como que a gente quer esse texto, ó. Se ele quer alinhado com a esquerda, justificado à direita, central, tá? E aqui a gente tem a opção do tamanho dela, que eu acho 23 que é um pouco grande, a gente pode diminuir para 16. E aqui também, algumas fontes, elas vêm com os estilos aqui, pra gente escolher se a gente quer fina, mais grossa, tá? Então aqui a gente usa uma cor mais fina mesmo, né? Temos vários tipos de fontes, eu vou passar para vocês alguns sites para baixar as fontes, é bem simplesinho. E aqui a gente pode vir aqui nessa opção, ó, que aqui a gente vai definir o espaçamento, ó, entre as linhas. Então aqui ele tá no 23, mas o texto tá no 16. Então a gente pode vir aqui, ó, no 16 e fazer elas mais, né, mais juntinhas umas a outra. Então eu dei Ctrl+C, Ctrl+V aqui no texto pra gente ver como que ficaria esse texto nessa fonte. E ficou bem legal, ó. Então aqui a gente usa, na hora do texto, não esqueçam de usar esse ajuste aqui. Às vezes ele pode vir aqui no alto, aí você não precisa ficar entrando aqui para mudar o tamanho. Mas aqui tem bastante outras, ó. Dá pra gente fazer título subscrito, fazer o sobrescrito. Dá pra você mudar algumas configurações aqui do texto, tá? Então agora fecho aqui as propriedades, ó. Temos aqui uma prancha super bem diagramada. E agora podemos colocar o título também. Então o título a gente vai alinhar aqui nesse meio, ó. Vamos usar uma fonte maior e colocar Casa em Alphaville. A gente pode colocar o título em branco também, se você quer trocar a cor, é só vir aqui nesse canto aqui, cor preta, a gente coloca cor branca, ó. Aqui a gente pode, em vez de light, né, usar uma mais destacada, que usa mais para títulos, né? Tem a bold, semi-bold, que não fica tão grossa, ó. E depois o que eu fiz foi também dar um destaque para esse título aqui com as linhas. Então eu vim aqui na ferramenta de caneta, ó. A caneta também a gente define igual a elipse aqui em cima, ó. Temos opções de traçados, cor do traçado, espessura, linha, ó. Então eu vou deixar na linha cheia. E vou fazer uma linha aqui, ó. Se eu aperto Shift, ela vem a linha cheia. Agora eu vou mudar o traçado para branco. Ó, Shift ele vem reto, né? Então eu fiz aqui essas duas linhas retas, dou um Enter, ó. Pra gente ver sem as linhas, a gente pode vir aqui nelas e afastar ela
os cantos, ó, pra gente visualizar como é que tá sem as linhas. Então aqui teremos a nossa prancha maravilhosa, toda bem diagramada, né? E aqui a gente vem em arquivo, exportar, aí a gente pode ou fazer uma exportação rápida como PNG, ou exportar como a gente seleciona o arquivo que a gente quer, se a gente quer o PNG, JPEG, né? Mas pode ser PNG para a gente enviar para salvar. E vamos em exportar, colocamos o nome, prancha casa aula. Eu quero ver vocês me marcando, hein? E salvamos. Então, o nosso arquivo já está pronto para a gente mandar para impressão, tá? Se vocês quiserem, tem como salvar em PDF também. Salvar como. Aí a gente vem salvar no computador e muda aqui para PDF, ó, PDF do Photoshop. E a gente teria uma prancha em PDF. Ó, ele vem aqui, salvar e pronto, tá bom? Então são essas as dicas de diagramação. Agora eu vou terminar de conversar com vocês um pouquinho aqui, vou continuar conversando com vocês. Aguardem aí, qualquer dúvida também estou respondendo no chat, ou no meu direct do Instagram, ou no meu WhatsApp, tá bom? Bom, gente, então várias pessoas entraram comigo nessa semana através de e-mail, WhatsApp, principalmente o Instagram, me perguntando: Heloísa, você tem algum curso completo de Photoshop para arquitetos que me ajude a melhorar ou aprender do zero métodos e técnicas que possam transformar as minhas representações de projeto? E a resposta é que sim, eu tenho exatamente a solução completa para você. Então, semana que vem, dia 19 de abril, na segunda-feira, eu vou abrir as inscrições para o meu curso online completo PhotoClass, que é dominando as suas representações de projetos para arquitetura. Então lá, eu ensino de como você pode aprender do zero de uma vez por todas a fazer os renders, pós-produções, colagens e diagramação de pranchas para melhorar os seus projetos de arquitetura e elevar para o nível profissional. Tudo isso em apenas 7 dias. No meu curso completo de representações para os projetos, eu utilizo um método testado e validado já por centenas de alunos e eu mesma desenvolvi para ensinar para vocês a começar a ter os seus resultados incríveis das suas representações de projeto. Então vocês podem estar pensando, será que este curso para dominar as representações de projetos de arquitetura serve para mim? O meu curso de representações, ele é para aqueles arquitetos e ele foi criteriosamente pensado e desenvolvido por mim para aqueles alunos que necessitam melhorar as suas representações de uma forma incrível em pouco tempo. Então, a maioria dos meus alunos que cursam arquitetura, eles relatam que não tem muito tempo para aprender as ferramentas novas. E justamente por causa do tempo que é consumido somente com os trabalhos da faculdade. Então, com isso, acaba não sobrando tempo livre para realizar os cursos como esse, por exemplo. Então, pensando nisso, eu desenvolvi um método bem simples, fácil e, acima de tudo, ele é bem objetivo. Ele é para que o aluno consiga fazer o curso e comece a ter os seus primeiros resultados em pouquíssimo tempo e sem precisar ficar dias à frente do computador dedicando a aprender a nova ferramenta. Vocês não vão precisar perder tanto tempo, que é tão precioso para vocês, que vocês poderiam estar se dedicando naquele trabalho importante da faculdade. Então o curso PhotoClass, ele foi criado também para ajudar aquele aluno que não conhece, nunca teve contato com o V-Ray e Photoshop, a aprender do comecinho essa ferramenta. Então, com certeza, vai mudar totalmente a sua vida. Então, uma das nossas alunas queridas do curso de Photoshop para arquitetos, o PhotoClass. Oi, tudo bem? Meu nome é Samia e eu estou no primeiro semestre de Arquitetura e Urbanismo na UFC. Desde os meus 10 anos de idade que eu mexo no Photoshop, só que eu nunca tinha feito nada relacionado à arquitetura especificamente. Então, antes de começar o curso, eu tive um medo de não conseguir acompanhar, de não conseguir, enfim, aprender a fazer as coisas, porque eu nunca tinha tido nenhuma experiência com isso. Só que a Elo realmente ensina do zero, ela ensina o passo a passo e você não precisa ter nenhuma experiência com esse programa. Eu acho que esse é o principal diferencial do curso dela. Tipo, eu aprendi a fazer corte humanizado, planta humanizada, diagrama, colagem, pós-produção de render, imagem conceitual e mais um monte de coisa. De quebra, ela ainda te ensina a mexer um pouquinho em SketchUp e V-Ray, que são programas super úteis no ramo da arquitetura, e ainda te disponibiliza um drive cheio de material que ela mesma usa. Então vale super a pena se você quer incrementar o seu currículo, o seu portfólio, porque é um curso super, super completo. Os alunos chegam em mim e falam: Heloísa, eu preciso muito aprimorar as representações dos meus projetos, porque eu preciso melhorar as minhas notas e conseguir um estágio na área. Eu ouvi dizer que ter o domínio de Photoshop e conseguir fazer uma boa representação de projeto é um grande diferencial, mas eu nunca tive contato com o Photoshop. Você acha que o seu curso de V-Ray Photoshop para arquitetos, o PhotoClass, ele serve para mim? Então, a resposta é sim. Ele serve exatamente para você
que também quer aprender essa ferramenta. Porque o meu curso de Photoshop, ele foi pensado e desenvolvido para o aluno que já sabe trabalhar com a ferramenta e quer apenas melhorar as suas técnicas, como também para aquele aluno que nunca sequer nem teve algum contato com o Photoshop ou o V-Ray e ele quer aprender do zero essa ferramenta, como por exemplo o Daniel, que é o aluno do nosso curso de Photoclass. Meu nome é Daniel, estou cursando o 5º período de arquitetura. Conheci o curso de Photoshop através da indicação de uma colega de faculdade, em que ela me indicou a Elo, comecei a segui-la no Instagram e após isso dei início ao curso. No começo, confesso que fiquei com receio por conta do curso ser 100% online, mas no decorrer da primeira aula já dá para perceber o quanto o curso é maravilhoso por conta da metodologia que a Elo aborda, tendo acesso aos arquivos que ela disponibiliza para realizar as atividades. E por fim, deixo aqui uma dica para você que busca um curso de qualidade de Photoshop voltado à arquitetura, onde você vai aprender planta baixa humanizada, cortes humanizados, entre outros. Entre em contato com a Elo, segue ela no Instagram, tenho certeza que não vai se arrepender. Para aqueles alunos que estão se aproximando ou até se preparando para o tão temido TFG, definitivamente esse curso vai te ajudar muito. No meu curso você aprende os meios para fazer as suas representações mais bonitas, organizadas e que atrairão elogios, pois com o curso Photoclass você conseguirá ter um norte incrível. Cada módulo do curso ele vai te mostrar métodos diferentes de como você pode ter resultados daqueles que nós só vemos nos projetos que pegamos lá de exemplo na internet, como eu mostrei anteriormente. Então assim você poderá aplicar as suas ideias e realizar com tranquilidade os projetos do DFG. Isso tudo, sem contar que dentro do curso você vai ter bastante acesso a exemplos para usar como inspiração na hora de desenvolver os seus projetos. São diversos tipos de representações, diagramas, imagens, colagens. Isso fará totalmente a diferença, porque assim você vai conseguir otimizar tempo, ao invés de ficar pensando exatamente como você deveria começar a diagramar aquela sua prancha, por exemplo. Então, muitos dos meus alunos relataram que o curso ele fez com que os resultados deles tiveram uma melhora significativa. Então, basicamente, o Photoclass ele é um curso completo para arquitetos que querem realmente transformar as suas representações e subir para o próximo nível de qualidade, começando a atrair olhares e elogios dos professores, clientes, colegas de trabalho com a qualidade do seu projeto. Então, sem contar que saber o Photoshop fará totalmente a diferença na hora da sua contratação, já que ele vai ser um diferencial muito forte e tem um poder imensurável. Então, por esse motivo, quando eu desenvolvi o curso, eu pensei no dia a dia de um arquiteto e o que realmente precisamos para representar de um modo eficaz. Como eu já tenho essa experiência do escritório, então foi pensando nisso que eu montei uma grade completa para o curso, de modo que os alunos passam por um ciclo evolutivo de aprendizado, quase como se estivesse pegando em sua mão e realizando junto todas as atividades, e de modo que os alunos não sintam grandes dificuldades na hora de fazer diferentes representações. Porém, infelizmente, esse curso ele não é gratuito. Eu faço e gosto de passar bastante conteúdos gratuitos para vocês. Mas esse curso completo, ele tem um passo a passo para quem quer aprender do zero ou ainda quer melhorar as suas técnicas. E tudo isso ele é com o meu acompanhamento. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a ferramenta, eu irei ajudar a resolvê-la. E se necessário, eu farei até um atendimento ao vivo para juntos chegarmos a uma solução. Vocês lembram da história que eu contei para vocês na primeira aula desse intensivão? Quando eu precisava aprender o V-Ray Photoshop para aplicar nas minhas representações, principalmente por causa do TFG, e não tinha tempo durante o curso de arquitetura, eu aproveitei as minhas férias do começo do ano para me dedicar em 7 dias e aprender o programa. E o resultado foi incrível. 7 dias foi suficiente para eu começar a ter os primeiros resultados. Então faça como eu. Aproveite também o final dessas férias para fazer o curso de Photoshop para arquiteto. Assim, quando vocês voltarem para a faculdade, vocês vão voltar totalmente transformados e conseguirem fazer as apresentações incríveis como as que você vê na internet. Isso tudo porque o acesso ao curso é vitalício. Você pode fazer em qualquer etapa das suas férias. E eu posso falar que aprender a representar melhor os seus projetos foi o que abriu grandes portas para mim hoje no mercado de trabalho. Ao se inscrever no curso de representações de projeto para arquitetura, o Photoclass, você terá acesso ao conteúdo de muito valor e que pode transformar as suas representações. Então eu vou citar aqui tudo o que você verá no curso, tá bom? Primeiro nós começamos com algumas representações de pós-produção de render, externo e interno, plantas humanizadas, temos a aula de corte humanizado, diversas aulas de colagem, como fazer raios solares no Photoshop, maquete renderizada, que também é uma outra perspectiva de projeto de representação, perspectiva explodida, como fazer o GIF no Photoshop,
Tudo isso com um passo a passo bastante prático, com muito conteúdo. Mas não se preocupem porque ele é gravado e isso tudo vai ficar disponível para vocês fazerem quando vocês tiverem tempo, sem ter aquela necessidade para correr, para terminar o curso, porque ele vai ser, sim, acesso vitalício. Ele vai estar sempre disponível para vocês revisarem quando tiverem alguma dúvida. Então eu não costumo abrir mais que 1 ou 2 turmas por ano, é meio difícil por causa do meu escritório. Então, nossas vagas elas costumam ser bastante divulgadas, até porque eu não consigo ter um limite grande de vagas para essa turma. Nós temos apenas 75 vagas disponíveis e sem contar que muitas pessoas não conseguiram entrar na turma passada, né? Justamente porque não escreveram a tempo de acabarem as vagas e me pediram para reservar as suas vagas assim que as inscrições fossem liberadas. Mas por respeito a todo mundo, né? Eu não falei que eu não posso guardar essas vagas. Então, como eu disse a eles, se vocês têm interesse em entrar, se inscrevam antes que as vagas se esgotem. Assim vocês vão garantir a sua inscrição e ter a sua vaga garantida. Infelizmente, eu tenho que limitar essas vagas justamente para garantir uma melhor qualidade do possível atendimento aos alunos na hora de tirar as suas dúvidas, porque para mim é muito importante manter a qualidade das minhas aulas. E isso é uma coisa que eu não abro mão. Cada aluno, caso o aluno do meu curso tenha alguma dúvida ou necessidade de ajuda, eu estou sempre ajudando e consigo atender ele com maior agilidade e dar o máximo de atenção possível para que junto a gente possa sanar todas essas dificuldades. Bom, e para os alunos que se inscreverem nesse curso de representações para os projetos, o Photoclass, vocês vão ganhar bônus exclusivos. Eu já vou contar. Então, o primeiro bônus é alguns exercícios extras de você colocar mais ideias em prática. O segundo bônus é uma aula completa de fazer diagramação nível profissional, aqueles que você só vê em concurso. O terceiro bônus é uma aula completa de como fazer uma diagramação no formato paisagem, que é aquele formato deitado. Mas o quarto bônus, que é uma diagramação no formato retrato, então vou sanar todas as suas dúvidas de diagramação. O quinto bônus, que é muito especial, que é uma aula especial do Por Dentro do Layout, minha colega, que eu fiz o curso e é maravilhoso. E eu indico para todo mundo, para quem quer aprender a fazer o detalhamento no layout para SketchUp. Então, se você quer fazer aqueles detalhamentos super profissionais e melhorar as suas representações de detalhamentos, então essa aula bônus vai ser muito especial e é uma coisa exclusiva que eu só consegui para vocês dessa turma. Bom, então agora, se você acha que está pronto para inscrever-se na próxima curso do Photoclass, fique atento no seu e-mail ou no seu WhatsApp, porque nessa segunda-feira, 19 de abril, por volta das 8 horas da manhã, a gente vai enviar um e-mail para você se inscrever. Então você vai ter acesso ao link para a inscrição do curso e eu vou enviar um vídeo também onde eu vou explicar tudo sobre o curso. Então não se esqueça que às 8 horas da manhã dessa segunda-feira eu vou liberar um link para a inscrição do curso. Mas atenção, hein, galerinha, por favor, não adianta vocês enviarem mensagem no meu Instagram ou WhatsApp pedirem para assegurar ou garantir uma vaga para vocês, porque infelizmente essas vagas são limitadas. Mas fiquem marcados, segunda-feira, dia 19, às 6 horas da manhã, as vagas vão se abrir. E é isso aí, tudo que eu fiz para vocês, tudo que eu puder fazer eu faço de coração. Eu mostro o caminho, eu ajudo você. Acredite que daqui pelo menos 3 anos você vai desejar ter pego essa oportunidade de aprender o Photoshop hoje. Nós ainda teremos também nesse domingo uma aula extra que é de empreender na arquitetura. Como usar as suas representações de projeto e montar apresentações do projeto que encantam e que vendem muito mais. Então domingo às 8 horas eu vou falar para vocês todos os detalhes de como eu uso no meu escritório, como que nós podemos empreender nesse mundo da arquitetura. E vai ser muito boa essa aula, porque vai ser uma oportunidade para vocês verem como vocês podem reproduzir isso que nós fizemos nessa aula nos seus projetos, quando você quiser abrir um escritório ou trabalhar em algum escritório. Então, vamos lá, aquele finalzinho eu falo para vocês curtirem, comentarem, compartilharem o link dessa aula com os seus amigos. Assim vocês podem fazer com que eu ajude mais pessoas e que também às vezes vão precisar aprender o Photoshop ou V-Ray. Então, essas aulas elas vão ficar disponíveis até domingo à meia-noite. Eu convido vocês também a me seguirem no Instagram, o link está na descrição desse vídeo aqui, porque lá eu sempre posto também conteúdos de muito valor que podem ajudar vocês no dia a dia. Então também, se vocês quiserem também saber mais sobre um dia a dia de um arquiteto, eu também falo bastante nos meus melhores amigos, compartilho diariamente informações e conteúdos que podem te ajudar. Então é só mandar um direct para mim no Instagram que eu vou te adicionar lá.
Também temos o nosso grupo do Telegram, que também tem o link na descrição desse vídeo, que lá eu pretendo sempre comentar, mandar bastante conteúdos para vocês, tá bom? Então eu espero vocês, muito obrigada por todo mundo que participou até o final, e eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tá bom? E esperamos nos ver em breve no meu curso completo, tá bom? Ou no meu Instagram, que vocês me sigam lá, a gente sempre vai estar juntinhos.